Como usar o Manual de Exegese. Esta obra visa a descrever e a demonstrar como interpretar a Bíblia sob a perspectiva do que se pode chamar semiodiscursiva. São textos práticos, do mesmo tipo das receitas culinárias e dos manuais de aparelhos eletrônicos, etc. Porém, diferentemente destes, a prática da leitura da Bíblia aqui oferecida não é tarefa cuja realização dependa da obediência aos passos propostos. A atividade de interpretar a Bíblia possui dimensão técnica. Mais importante ainda, é uma prática que se concretiza como arte, de modo que a criatividade e o envolvimento pessoal são fundamentais na utilização deste ou de qualquer outro método. A estrutura de cada capítulo visa a facilitar o exercício da criatividade, a partir do uso disciplinado de certos conceitos e regras que permitem interpretar adequadamente textos bíblicos. A abertura de cada capítulo mostra aspectos do texto que devem ser levados em consideração na interpretação. Em seguida, uma introdução descreve as principais questões envolvidas na observação dos aspectos do texto selecionados para a interpretação sob a perspectiva semiodiscursiva. A introdução encerra com perguntas básicas que nortearão o procedimento de leitura do texto. A seção seguinte, Como fazer, alista os passos rotineiros para aplicar as perguntas ao texto e encontrar nele as respostas. 2 exemplos demonstrarão o método proposto. O primeiro é em forma descritiva, mostrando os andaimes usados na construção do edifício. O segundo é em caráter dissertativo, mostrando os resultados da aplicação do método, ocultando os andaimes. Os exemplos não podem ser entendidos como a verdadeira interpretação dos textos bíblicos de base. São apenas modelos. Sugiro que você aplique aos textos bíblicos usados neste manual os procedimentos da leitura, de modo que possa não só aprender a fazer, mas perceber como a contribuição pessoal é importante na interpretação bíblica. A escolha de 2 perícopes bíblicas para exemplificação tem vantagens e limites. O principal limite é que nem sempre os textos interpretados apresentam as características mais favoráveis para cada ciclo do método. A grande vantagem está exatamente nisso. Muitos manuais usam como exemplos textos mais apropriados para cada parte do método proposto. Na prática, porém, os textos que interpretaremos não oferecem a mesma facilidade. Aos exemplos seguem as seguintes seções: conceitos básicos, necessários para a compreensão e utilização dos procedimentos metodológicos descritos e exemplificados, e conceitos operacionais, que servem como regras de aplicação do método. Essas 2 seções procuram destacar, de forma abreviada e simples, os fundamentos teóricos da metodologia semiodiscursiva, de modo que não só as bases do método sejam entendidas, mas também que a comparação e o contraste com outros métodos e suas teorias possam ser feitas por você. Um resumo conceitual é oferecido ao final dessas sessões. Recorra a estas para entender os conceitos usados e apresentados nas sessões anteriores, mas não explicados. A seguir, vêm os exercícios, um convite a você para usar o método com outros textos bíblicos e com outros tipos de texto ou de formas de comunicação de ideias, já que o aprendizado de um método ocorre quando usamos contextos e materiais diferentes daqueles usados na descrição do procedimento. O capítulo se encerra com sugestões de leitura, que se restringem à abordagem teórica na fundamentação do manual de exegese, sugestões de textos didáticos sobre a aplicação da teoria e de textos técnicos explicativos da teoria da produção e interpretação de textos. Você notará que as sugestões são em número restrito e visam apenas a aprofundar os conhecimentos práticos e teóricos necessários para ler a Bíblia em perspectiva semiodiscursiva, sem pretensão de exaustividade. Se você considerar essa perspectiva de leitura da Bíblia digna de interesse e aplicação, essas sugestões proporcionarão uma biblioteca básica de teoria e prática da leitura semiodiscursiva. Por que mais um manual de exegese? Porque vivemos num mundo novo. A interpretação da Bíblia é uma prática que tem diferentes sujeitos, tempos e espaços de realização. Dominicalmente, pregadoras e pregadores explicam passagens bíblicas a pessoas que desejam aprender, servir a Deus e tornar a vida mais feliz. Diariamente, isso é feito por meio da televisão, em que telespectadores e telespectadoras são alcançados nos mais distantes cantos da nação e de outros países, com as mais variadas expectativas e necessidades. Semanalmente, professoras e professores de exegese e teologia bíblica ensinam estudantes a interpretar a Bíblia, seguindo padrões acadêmicos precisos, visando a formar mais pregadoras e pregadores, e quem sabe, mais intelectuais da teologia. Diariamente, fiéis de variadas confissões cristãs e de religiões aparentadas ao cristianismo leem a Bíblia em momentos devocionais, nas horas de apuro, nas celebrações familiares, para crescer na fé,
cumprir obrigações religiosas ou tantos outros fins. Além disso, muitas pessoas sem filiação eclesiástica leem a Bíblia por prazer, devoção, para cumprir trabalhos acadêmicos, realizar pesquisas linguísticas, literárias ou culturais. Você certamente se encaixa em uma dessas categorias. Ler se tornou uma atividade mais rara e diferente do que se fazia há décadas. Hoje é muito comum que se leia em computadores, sites da internet, chats, e-mails, até uma nova língua está se construindo. Você também já inventou suas palavras, não é? Emoticon sorrindo. Adolescentes, que há poucos anos mal liam gibis, agora leem livros de mais de 500 páginas e aguardam ansiosamente o novo título de aventuras mágicas. Uma nova língua e novos hábitos de leitura vão tornando cada vez mais difícil ler livros grandes e antigos como a Bíblia, que exigem esforço e não se submetem facilmente à prática da leitura por entretenimento. Pense na leitura da Bíblia em igrejas cristãs. Você verá que as interpretações de pregadoras e pregadores aos mesmos textos são muito diversificadas. Um texto como Isaías 53 pode servir para vários propósitos. 1. Defender a ausência de doenças. Cristo carregou sobre si nossas enfermidades. 2. Afirmar a necessidade de fé em Cristo, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. 3. Defender a prosperidade, pois eu lhe darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo. 4. Defender a humildade e a obediência a Deus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Eu poderia continuar a alistar mais e mais exemplos. A situação não é tão diferente nos meios acadêmicos. Mais e mais comentários a cada livro da Bíblia são publicados, com novas propostas de leitura, novas soluções para antigos problemas exegéticos, novas interpretações para textos familiares. Nas igrejas e nas academias teológicas, a novidade também é a moeda corrente. Imagine quantos objetivos, quantas expectativas, necessidades e realizações desse universo de leitoras e leitores. Visualize também quantas teorias, quantos métodos e quantas estratégias de leitura da Bíblia existem e são praticadas diariamente. Tanta novidade assim também é expressão de perplexidade. Sinal de que não se sabe muito bem o que fazer, de que hábitos antigos já não têm tanto valor quanto imaginávamos. Tempos pós-modernos, diriam algumas pessoas. Tempos de relativismo, pluralismo, contextualismo e de tantos ismos que podemos escolher nosso ismo nas prateleiras dos supermercados culturais. Há também a busca de certezas, de estabilidades, de verdades em que ainda vale a pena acreditar. Os limites dos hábitos anteriores não devem nos impedir de reconhecer seus valores e de buscar, a partir deles, aperfeiçoamento, melhora de qualidade, novos hábitos mais eficazes, criativos e realizadores. Por que mais um manual de leitura da Bíblia ou de exegese bíblica? Porque a multiplicidade de teorias e métodos não é um problema, mas o testemunho da riqueza e importância das Escrituras. Certamente a Bíblia merece ser estudada da forma mais adequada, criativa e rica possível. O manual de exegese não foi publicado com o objetivo de substituir os anteriores. A intenção é contribuir para o avanço de nossas habilidades interpretativas. Não se pretende fechar questão sobre determinados tópicos, mas apresentar novas perguntas e possibilidades. Outras razões são igualmente relevantes. A Bíblia é importante, os tempos em que vivemos são complexos e precisamos fazer melhor algumas das coisas que fazíamos antes, como, por exemplo, ler a Bíblia. Esta é uma das práticas que valem a pena ser mantidas. Precisamos continuar lendo a Bíblia, mas de modo melhor, mais criativo, fiel e transformador. Porque a Bíblia é um livro diferente. A Bíblia não é um livro, mas uma pequena biblioteca de 66 livros, no cânon protestante, ou 73, no cânon católico romano. Uma biblioteca de duas religiões, judaica e cristã, de dois mundos culturais, oriental e ocidental, de livros provenientes de lugares e épocas diferentes, de livros escritos em 3 idiomas distintos, hebraico, aramaico e grego, e traduzidos para inúmeros outros idiomas. Uma biblioteca sem as primeiras edições, não temos nenhum manuscrito original, apenas cópias antigas também manuscritas, que serviram de base para as edições impressas dos textos nas línguas originais e nas traduções. Uma biblioteca de livros com os mais variados gêneros literários e temas. Narrativas, leis, cartas, interpretações da história do povo de Deus, profecias, exortações, canções litúrgicas, canções de amor, etc. Outra peculiaridade dos livros bíblicos em relação às nossas práticas de escrever livros é que boa parte deles não foi escrita pela mesma pessoa,
nem num curto período. Para ser exato, nem deveríamos chamar os livros da Bíblia de livros, pois isso já nos faz pensar em um tipo muito específico de obra. Veja o livro de Salmos. Não se trata realmente de um livro, mas de uma coletânea de orações, poemas e hinos litúrgicos, escritos por pessoas diferentes, em épocas e lugares distintos, e usados em diversas liturgias e festividades culticas ao longo da história de Israel. Os 12 livros dos profetas menores, por sua vez, eram considerados um único livro nos tempos bíblicos após sua escrita, porque eles ocupavam um rolo de pergaminho, um dos materiais de escrita utilizados então. A chamada literatura paulina se compõe exclusivamente de cartas, assim como as obras de Pedro e Judas, e há um livro do Novo Testamento que não é nem livro, nem carta, nem sermão, a Epístola, carta, aos Hebreus. Essas características da biblioteca que chamamos de Palavra de Deus exigem, consequentemente, um trabalho interpretativo disciplinado. Mesmo se o objetivo da leitura for devocional, não podemos abrir mão de interpretar o texto a partir de suas características literárias e linguísticas, nem podemos deixar de ler o texto à luz do próprio contexto. Uma leitura devocional não terá as mesmas características de uma leitura acadêmica, mas os princípios básicos, derivados da natureza sociocultural da Bíblia, não podem deixar de ser aplicados. A diversidade literária, social, cultural e religiosa da Bíblia gerou, em meios acadêmicos, amplas e detalhadas pesquisas, e constituiu um campo de estudos composto por várias disciplinas acadêmicas, geografia e arqueologia bíblicas, introdução aos escritos bíblicos, história dos tempos bíblicos, estudo dos idiomas bíblicos, teologia bíblica, exegese e hermenêutica bíblica. As riquezas da pesquisa acadêmica da Bíblia não podem ser desperdiçadas, mesmo quando não seguimos seus métodos, não concordamos com seus resultados ou simplesmente quando nossos interesses na leitura das Escrituras são distintos dos interesses acadêmicos. Graças a esse imenso esforço de muitas pessoas ao longo dos últimos 3 séculos, temos hoje à disposição uma vasta bibliografia especializada em diversas áreas do estudo da Bíblia. Gramáticas e livros-texto para o aprendizado das línguas bíblicas, léxicos e dicionários teológicos de grego, hebraico e aramaico, séries de comentários exegéticos, literários, sociológicos, homiléticos, feministas etc., compêndios de arqueologia bíblica, história de Israel, história do período do Novo Testamento, introduções ao Antigo e ao Novo Testamento, manuais sobre formas literárias da Bíblia, manuais de crítica textual, de metodologia exegética e muito mais. Graças a essa bibliografia, nosso trabalho de interpretação fica bastante facilitado, pois muitas questões já foram resolvidas por estudiosos. Ao mesmo tempo, porém, precisamos tomar cuidado com a maneira pela qual usamos essa bibliografia. Ela não pode substituir o trabalho de análise cuidadosa e interpretação do texto bíblico. Antes, deve servir de auxílio, e não de guia, à nossa interpretação. Para muitas pessoas, a Bíblia é apenas mais uma coleção de livros. Mas para muitas outras, gente como nós, que lemos manuais de exegese como este, é muito mais que uma coleção de livros. É Palavra de Deus. Como Palavra de Deus, nos encanta. Quantos textos da Bíblia marcaram nossa vida por sua beleza e riqueza? Às vezes nos chateia. Experimente ler aqueles vários capítulos de genealogias, de descrições de rituais sacrificiais etc. Nos faz trabalhar duro para entendê-la, afinal de contas, quem são as bestas do Apocalipse? O que era o tal batismo pelos mortos que os cristãos coríntios praticavam? Quem eram os filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens? Etc. Como Palavra de Deus, nos desafia, nos exorta, nos ensina, nos corrige, nos conforta, nos transforma, alimenta nossa fé, nos capacita a fazer a vontade de Deus, a sermos felizes, a praticarmos a missão e seus ministérios. Porque o caminho aqui proposto é diferente. Resumindo e simplificando quase ao extremo, as práticas de exegese da Bíblia mais comuns nos últimos 200 anos são: 1. Leituras devocionais dos mais variados tipos, nas quais se busca, de forma intuitiva e sem muito trabalho com o texto, ouvir o que Deus tem a nos dizer hoje. 2. Leituras homiléticas dos mais variados tipos, nas quais o texto é estudado em função do que se busca, o melhor sermão para a comunidade. 3. Leituras técnicas ou acadêmicas, principalmente as históricas, exegese histórico-crítica e exegese histórico-gramatical, as mais antigas e ainda mais comumente praticadas no ambiente acadêmico, mas também as sociológicas, as antropológicas, as feministas, as de raça, as diaconais. O que todas essas formas diferentes têm em comum? De uma forma ou de outra, todas buscam o sentido do texto.
Nos manuais técnicos de exegese, quase sempre se define a tarefa da interpretação como entender o sentido original do texto, conforme a intenção do autor, e a compreensão dos seus primeiros leitores. Esse é o primeiro passo, a partir do qual se pergunta pelo sentido do texto para nós hoje. O que varia nos manuais é principalmente a ordem dessas tarefas. Tradicionalmente, a ordem é a que descreve. A exegese tem prioridade sobre a hermenêutica. Recentemente, essa ordem tem sido invertida. A hermenêutica tem prioridade sobre a exegese. Em que sentidos este manual oferece um caminho diferente? Em primeiro lugar, o método proposto pode ser usado igualmente para leituras devocionais, homiléticas e técnicas, conforme o interesse de quem estuda da Bíblia, que selecionará, então, partes do método que lhe sejam mais úteis. Em segundo lugar, porque não se prende à ordem do hábito acadêmico de interpretação bíblica, você pode começar com a exegese ou com a hermenêutica. Tanto faz, pois, de fato, sempre que lemos fazemos as duas coisas simultaneamente. Só as distinguimos por razões metodológicas e didáticas. Por isso, neste manual, uso indistintamente os termos exegese, interpretação, leitura, hermenêutica. São termos que, na história, receberam sentidos diferentes e definiram propostas distintas de leitura, mas precisam ser revistos e reconhecidos como sinônimos. Em terceiro lugar, porque a tarefa fundamental da exegese não é vista como a compreensão do sentido do texto, mas dos sentidos da ação no texto e a partir do texto. Essa mudança representa uma tentativa de ir além dos limites da interpretação moderna da Bíblia, limites impostos pelas discussões e conflitos entre fé e razão, ciência e revelação, objetividade e subjetividade, deísmo e teísmo. E, mais importante, pela prioridade do sujeito individual, masculino, branco, racional e norte-atlântico, e pela prioridade da teoria sobre a prática. A leitura da Bíblia é tarefa de comunidades cristãs, eclesiais, missionárias, acadêmicas, familiares. A leitura da Bíblia é parte integrante da espiritualidade cristã e da ação ministerial e missionária. Isto exige uma mudança do centro da tarefa, por isso o sentido da ação vem ocupar o lugar do sentido do texto enquanto tal. Em quarto lugar, porque integra as três grandes tendências da leitura: a baseada na intenção do autor ou autora, a baseada na intenção da obra e a fundamentada na intenção da leitora ou do leitor. O eixo central é a obra, o texto enquanto expressão de um conteúdo simultaneamente pessoal e social, pelo que a autoria é importante, mas não determinante do sentido. Em quinto lugar, porque a mudança da tarefa exige mudança da teoria e do método interpretativos. Precisamos de uma teoria da ação que seja, também, uma teoria do sentido. Precisamos de um método que priorize a ação, mas simultaneamente seja apropriado para o trabalho com textos, pois é nos textos que se testemunha da ação, de Deus e de sua criação. Em sexto lugar, porque a mudança da tarefa exige mudança de objetivos da interpretação da Bíblia. Neste manual, o objetivo fundamental da leitura da Bíblia é a praxis cristã. Lemos a Bíblia para responder à ação de Deus através da nossa ação, como membros do povo de Deus, visando ao crescimento espiritual, a edificação da igreja, a realização da missão, a transformação das pessoas, grupos sociais e da própria sociedade. Enfim, visando a expansão do reino de Deus que, como Pai, Filho e Espírito Santo, é glorificado quando sua vontade é realizada na terra e seu propósito se concretiza em nossa vida. A novidade e as diferenças deste método, porém, não significam reinventar a roda. À medida que você lê este manual, perceberá o seguinte: quase todos os procedimentos metodológicos exibidos aqui estão presentes, de uma ou de outra maneira, em vários dos outros métodos de exegese bíblica. O que muda bastante é a ordem, a configuração desses procedimentos, de modo que a ação possa estar no centro da leitura e a praxis no resultado da leitura. Os motivos dessas mudanças derivam das teorias adotadas, especialmente da semiótica. E aqui é necessária breve nota crítica. Vários manuais recentes de exegese, publicados em português, têm incluído capítulos sobre estruturalismo e semiótica. Entretanto, dois aspectos precisam ser notados. Primeiro, de modo geral, esses manuais confundem estruturalismo com semiótica, ou então trabalham com conceitos e princípios desatualizados da semiótica. Quase todos confundem semiótica com ler o texto fora do seu contexto, fora da história, o que não é verdade, como você verá. O segundo aspecto é que todos mantêm suas perspectivas de exegese e tentam inserir a semiótica como um dos passos metodológicos. Isto mais atrapalha que ajuda.
Este manual incorreria no mesmo problema se tentasse inserir os passos da metodologia histórico-crítica, ou a sociológica, ou a histórico-gramatical nos seus procedimentos. Podemos fazer que os métodos dialoguem entre si e se complementem, mas não podemos misturar seus procedimentos, sob pena de desfigurar o método antigo e o novo. A leitura semiodiscursiva centrada na ação, uma teoria semiótica e discursiva. A fonte teórica desta proposta se alimenta de duas vertentes do pensamento contemporâneo, a semiótica e a discursiva. Ambas são teorias da ação e do sentido, por isso adequadas para o caminho de leitura aqui proposto. Duas escolas de pensamento são a inspiração principal para a teoria da leitura semiodiscursiva centrada na ação. A semiótica greimasiana, que se especializou na compreensão e explicação de como se produz e se interpreta o sentido de textos, e B, a teoria da ação comunicativa de Habermas, que se especializou na compreensão e explicação de como funciona a sociedade. Uma característica comum a essas escolas de pensamento é a abertura para aprender com outras ciências e escolas de pensamento, incorporando esse aprendizado às suas próprias categorias e formas de análise. Além dessas escolas, aprendi muito com outras formas de semiótica e de análise do discurso, e também procurei incorporar esse aprendizado a essas vertentes principais de minha proposta de leitura. Procurei, entretanto, subordinar esse uso aos objetivos e às peculiaridades da leitura da Bíblia. Além disso, esforcei-me também para incorporar a teoria aqui adotada aos valores e princípios teóricos da história da interpretação da Bíblia, especialmente a ligada aos ambientes evangélicos e acadêmicos de exegese e hermenêutica. Os conceitos, procedimentos e estratégias de leitura derivados dessa teoria não serão apresentados neste capítulo. A leitura seria por demais enfadonha e desestimulante. Preferi distribuir os conceitos teóricos ao longo dos capítulos em que descrevo o método da leitura semiodiscursiva centrado na ação. Isso torna a leitura mais agradável. Ademais, o aprendizado da teoria e da prática da leitura ocorre de forma mais integrada e simultânea. Não cabe aqui, igualmente, a defesa da teoria adotada. Teorias, por sua natureza, só podem ser testadas e validadas na prática. Eu poderia alistar exemplos e tecer argumentos sem fim para tentar provar a você que esta teoria é melhor que outras, mais adequada, eficaz, etc. Mas isso é desnecessário, e, em certo sentido, impossível de se concretizar. Teorias são entidades muito abstratas. Há várias teorias legítimas para explicar textos, sentido, interpretação, ação. Não se pode provar qual delas é a melhor. O que fazemos é escolher uma e trabalhar com ela para, na prática, conferirmos seu valor e aperfeiçoarmos seus conceitos e princípios. Para você que gosta de situar as teorias na história e no mundo acadêmico, utilizo a teoria semiótica greimasiana em uma de suas formulações mais atualizadas, bastante diferente das formulações iniciais nos anos 1970, por exemplo. A semiótica greimasiana aqui adotada é de cunho pós-estruturalista, não entende o sentido apenas como produto mental, mas como emocional e corporal. Valoriza sobremaneira o caráter social e conflitivo da produção do sentido, bem como o elemento tensivo e passional na formulação do sentido. Da teoria da ação comunicativa extraio principalmente a definição da sociedade e seu enfoque que prioriza a comunicação entre as pessoas como a base da construção social da realidade. Também utilizo uma versão atualizada dessa teoria, que leva em consideração as críticas que ela recebeu desde sua formulação, em meados de 1970, bem como os recentes debates de Habermas com a filosofia analítica contemporânea, com a nova filosofia continental e com o neopragmatismo americano. Não defenderei essas teorias neste manual, nem me preocupei em descrever seus principais conceitos e desenhar suas estruturas. O objetivo deste livro não é teórico, mas prático, pretende ensinar a fazer, dedica-se a mostrar como podemos interpretar textos bíblicos de forma que a praxis cristã seja o seu resultado final. Se você se interessa pelas teorias, neste livro você encontrará sugestões bibliográficas para saciar seu interesse. Um método centrado na ação e composto por ciclos. Procurando ser coerente com a teoria escolhida e, principalmente, buscando um método adequado ao texto bíblico e aos objetivos da leitura da Bíblia, experimentei várias sequências e estratégias de leitura. Testei-as em minhas classes de exegese, em grupos de estudo bíblico, em discussões com colegas no ensino da exegese, com linguistas e filósofos. Cheguei, assim, à formulação que apresento neste manual, um método cujo centro é a compreensão do sentido da ação e que se realiza através de 5 ciclos que giram ao redor do centro e se complementam mutuamente. A escolha e a ordem dos ciclos não é aleatória.
Seguem 3 princípios. Começamos com os procedimentos mais simples e fáceis, e caminhamos progressivamente aos mais complexos e difíceis. O segundo princípio deriva das teorias que fundamentam o método. Os ciclos e as perguntas que os compõem sintetizam todo o amplo espectro de questões que a teoria semiótica do texto desenvolveu, contando com o apoio da teoria da ação e da sociedade de Habermas. O terceiro princípio também é de ordem prática. Permite a quem utiliza o método adaptá-lo aos seus interesses e habilidades, bem como, se quiser, fazer o método crescer em complexidade, à luz das suas teorias de base. Penso que consegui chegar a uma estrutura metodológica que dá conta da complexidade da tarefa exegética sem ser reducionista ou academicista, que possa ser usada igualmente por pessoas sem formação teológica e por especialistas em teologia ou outras ciências da interpretação. Dependendo dos seus interesses, você pode começar em qualquer um dos ciclos, pode passar por todos eles, selecionar um ou mais deles, dar mais ênfase a um ou a aspectos de um desses ciclos. É claro que muito dependerá de seus conhecimentos gerais sobre a própria Bíblia e sobre as sociedades e épocas em que ela foi escrita, além do seu comprometimento com a disciplina de estudo e com a praxis cristã no presente. Depois de algum tempo de prática, os 5 ciclos vão como que se transformando em um só, e a leitura se torna um processo simples, habitual, unificado. Com a prática, enfim, você mesmo irá reconstruindo o método, adaptando-o às suas habilidades, aos seus interesses e conhecimentos. Um método é uma ferramenta. Seu valor depende da adequação ao propósito para que é usada. Tente desparafusar com um martelo, e da habilidade de quem a usa. Depende muito mais dessa habilidade, que digam as pontas dos dedos de quem martela sem muita habilidade. 2. Um mapa. Seu valor está na ajuda que oferece a pessoa para chegar ao destino desejado. Por isso, não pode ser muito complicado, senão a gente se perde antes mesmo de começar a viagem. 3. Um andaime. Enquanto construímos nosso edifício interpretativo, precisamos dos andaimes para fixar os tijolos, rebocá-los, pintar as paredes, etc. Depois do edifício pronto, os andaimes são desfeitos e usados para outras finalidades. 4. Uma técnica a serviço da arte. Ler a Bíblia é uma arte, como toda arte, precisa de técnicas que facilitem a prática do talento e da criatividade. Técnicas devem servir à arte, e não dominá-la. A eficácia do método depende da pessoa que o utiliza. No caso da interpretação da Bíblia, mais importantes que o método que usamos são os conhecimentos que temos da própria Bíblia e do mundo no qual foi escrita, os conhecimentos que temos da história da interpretação da Bíblia e seu uso nas igrejas e academias, os conhecimentos que temos de nosso mundo e de nós mesmos nesse mundo, os hábitos que já desenvolvemos e as certezas que já temos. Além desses conhecimentos, os sentimentos e as ações interferem na leitura da Bíblia. A disposição ética, a espiritualidade e os relacionamentos também afetam a maneira como usamos os métodos. Isso sem mencionar a imaginação e a criatividade, pois ler é criar um novo texto a partir do antigo, é imaginar uma nova realidade a partir das palavras que nos desafiam. Tudo isso influencia muito mais a leitura do que o próprio método. O método, então, deverá nos ajudar a realmente ler e ouvir o texto bíblico, mais do que ler e ouvir nossas tradições e certezas sobre o que o texto diz. Neste sentido, pode-se dizer que o método deve nos ajudar a ler a Bíblia contra nossas verdades mais acalentadas e hábitos mais empedernidos. Só assim poderemos ler a Bíblia a favor do reino de Deus, e subordinar nossas verdades e nossos hábitos àquele que é o caminho, a verdade e a vida. Há pessoas que valorizam tanto a leitura e o método em si, que acabam se distanciando dos objetivos da exegese bíblica. Há pessoas que valorizam tanto os métodos e as teorias que formam grupos tão fechados e criam fronteiras tão rígidas que, se alguém usar outro método, a leitura será considerada ruim, inadequada e sem valor. Nas palavras do musicista Osvaldo Montenegro, são pessoas que, como certos pescadores, se encantam mais com a rede do que com o mar. Não custa repetir e enfatizar, a exegese está a serviço da praxis cristã, está a serviço da própria finalidade das Escrituras, conforme a encontramos em 2ª Epístola de Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Afinal de contas, como é esse método? Apenas um conjunto de atividades e de perguntas escolhidas a partir da teoria semiodiscursiva e da prática da leitura da Bíblia. A simplicidade do método está a serviço da criatividade,
da habilidade e do empenho da pessoa que interpreta o texto. Você é quem fará do método a melhor ferramenta, o melhor mapa, o melhor andaime ou a melhor técnica possível. Nesta introdução apenas alisto os diferentes passos da leitura. A descrição e explicação de cada passo do método serão feitas nos capítulos a seguir. Sem mais suspense, eis o método. Fase preliminar. Familiarizar-se com o texto em seu contexto literário. 1. Ler o texto bíblico até ficar amplamente familiarizado com ele. 2. Anotar suas primeiras impressões e dúvidas sobre o texto, revisá-las a cada ciclo da leitura. 3. Ler o livro, ou seção do livro, ao qual o texto pertence, notando as principais interrelações, vocabulário, pessoas, lugares, assuntos. 4. Definir, provisoriamente, a época em que o texto foi escrito e conhecer o máximo que puder sobre ela. Fase preparatória. Analisar o texto enquanto plano de expressão. 1. Qual é o texto a ser interpretado, do ponto de vista da crítica textual e genética? 2. Como o texto está delimitado, segmentado e estruturado? 3. Que elementos do plano de expressão contribuem mais intensamente para a produção do sentido? Fase final. Analisar o texto enquanto plano de conteúdo. Ciclo 1. Dimensão espaço-temporal da ação. 1. Quem age, onde, quando, fazendo o que, a quem? 2. Como são caracterizados agentes, pacientes, tempo e espaço. 3. Como o texto organiza essas ações e relações no tempo e no espaço. Ciclo 2. Dimensão teológica da ação. Quais são as possibilidades de sentido teológico da ação e como elas estão organizadas? 1. Intertextual e interdiscursivamente. 2. Estilística e argumentativamente. 3. Sintática e tematicamente. Ciclo 3. Dimensão sociocultural da ação. Como o texto, em interação com seu mundo da vida, dá sentido à ação sob os pontos de vista da 1. Sociedade. 2. Cultura. E 3. Religião. Ciclo 4. Dimensão psicossocial da ação. Como o texto, em interação com seu mundo da vida. 1. Descreve as relações passionais no texto? 2. Constitui a identidade dos agentes a partir de seus objetivos, motivos, de suas competências e relações passionais? Ciclo 5. Dimensão missional da ação. Que possibilidades de ação e do sentido da ação o texto constitui no diálogo conosco? Como podemos praticá-las ou reescrevê-las em nossa realidade? Ao trabalho. Este manual é mais um passo na instigante jornada em busca de ler melhor a Bíblia. Você não encontrará a última palavra sobre a leitura das Escrituras, nem um manual definitivo de exegese bíblica, mas uma proposta desafiadora, exigente e renovadora que nasceu da minha prática de leitura da Bíblia, de ensino da Bíblia na igreja, de ensino de exegese bíblica em faculdades de teologia, de ensino e estudo das Escrituras em comunidades populares, em grupos de estudantes e em movimentos sociais. Um projeto oriundo das minhas leituras de manuais de exegese, comentários bíblicos, dicionários de teologia bíblica, compêndios de hermenêutica, obras de filosofia da linguagem, linguística, semiótica, história da leitura. Um sistema proveniente da minha busca por uma forma mais eficaz de leitura da Bíblia, adequada aos estudos acadêmicos, aos momentos devocionais e à capacitação do povo de Deus para a missão. Esta proposta que tem vários pais e mães. Embora eu seja o responsável pela redação, com certeza não sou o inventor do conteúdo, das preocupações e dos motivos. Considero-me um organizador. Tantas leituras, tantas experiências, tantos grupos de estudo me fizeram aprender muito e me desafiaram a colocar em ordem esses aprendizados para, Deus queira, ajudar pessoas que, como eu, também querem ler mais e melhor a Bíblia. Depois de alguns anos de trabalho, finalmente terminei este manual. Espero que seja a primeira de várias edições, pois ele precisa de aperfeiçoamento que acontecerá a partir da sua prática crítica, leitora ou leitor, do uso desta proposta por vários grupos que irão testá-la, encontrar seus limites, perceber seus valores, oferecer alternativas e propostas de enriquecimento, ou, simplesmente vão deixar de lado esta proposta e continuar com seus hábitos de leitura ou inventar novos. Aperfeiçoar incessantemente. Este é o lema de toda pesquisa e de toda disciplina de estudo.